no negócio que fala sobre HIV-Sida na Cabo Verde, taxa de prevalência, controlo, acompanhamento para melhorar a qualidade de vida e o que tem sido feito nos últimos anos para melhorar também condições ali na Cabo Verde. Tendo em conta a situação de pandemia de Covid-19, preocupação que levantaram em termos mundial a nível de saúde é essencialmente sobre outras doenças que está ligada à Covid-19 e que pode ficar no segundo plano para uma prioridade era combate à Covid e a redução de taxa de prevalência durante a pandemia. Na Cabo Verde também foi diferente, por isso CCS-SIDA também tem essa preocupação de redinamizar a campanha de sensibilização e de acompanhamento, mas também de prevenção de HIV-SIDA. Nós temos ali conosco Adilson de Pina, que é responsável de monitoria e avaliação de CCS-SIDA, mas também nós temos Celine Freire, que é presidente da CCS-SIDA. Desculpa. É Josefa Rodrigues, presidente de Direito de Pessoas que Vivem com HIV. Muito bem, obrigado pela correção. E nesse momento ali, a única principal preocupação de autoridades sanitárias é prestar atenção, dar devida atenção a outras doenças que se tem ali na Cabo Verde e que durante a pandemia fica quase que relegado a segundo plano para uma prioridade era outro. Mas para escapar e a nível sanitário tem outras doenças também que têm inspira cuidados, que é. Exatamente. Muito bom dia e obrigado pela oportunidade e para não poder falar sobre aquele assunto ali. É verdade que Covid bem então desorganiza um bocadinho e passa a ser prioridade a nível mundial e Cabo Verde que foi diferente. É claro que doenças moda VIH-Sida, outras doenças crónicas, paludismo, tuberculose, tudo fica um bocadinho na linha de trás. Mas é verdade que para escapar, serviços que descontinuam, VIH-Sida continua a ter esse segmento, pacientes continuam a ter consultas, foi tudo adaptado ao contexto Covid, claro. Durante a pandemia, há coisas que poderiam ser feitas no antigo normal, mas tudo foi adaptado. Por exemplo, a nível de consultas, médicos seguem-se esse paciente. A nível de dispensação de medicamentos, uma vez que o paciente a tomar medicamento mensalmente, foi distribuído com estratégia trimestral. Ele trabalha medicamento para casa durante 3 meses. Foi possível adapta educadores de pares, pessoas no terreno para poder seguir, acompanha pacientes e dá-se a devida atenção porque nunca pode deixar que o paciente deixe de ser seguido por situação Covid, mas foi feita uma nova adaptação e adapta todo o cuidado que é necessário para pacientes. Enquanto o presidente da rede ONG, de certa forma, está próprio diretamente ligado com pessoas portadoras de HIV e qual que era a grande preocupação durante a pandemia, sendo que um monte de esse tratamento, o acompanhamento que se costuma ter, que era possível no mesmo molde que anteriormente. E da fragile para homem também vive com HIV. Exato. E quando que Covid bem, então e cima dele são flá e médico muda estratégia de seguindo, mas foi minha parte mas trabalho e melhora atendimento melhora na centro de saúde para modo não fica também e já e nunca tem o tempo na centro de saúde da espera atendimento é logo para não poder regressar para casa e depois na Covid coisa que mais e não fica de para teu de nós que está vive com HIV fica também para centro de saúde consulta por causa que o Covid que é medo de risco já não sabe mas nós é de risco sim mas no criado tudo condições na centro de saúde para não poder seguir nosso tratamento nossa consulta. Tinha alguma falta de informação nesse sentido ou se calhar pessoas que tinham receio de correr esse risco mesmo que sabia mas tinha tudo condições sanitárias criado para atender esse acompanhamento? É claro que Covid foi uma coisa nova. Nosso tudo não foi apanhado de surpresa, ninguém sabe até espera e todo alguém fica surpreendido com medidas adotadas, portanto, a nível de prevenção Covid. Houve algum receio, sim, no início, claro, e pessoas que vivem com VIH, que está a falar dentro da população geral, sofrem com isso, mas depois que foi deixado para trás. O pessoal consegue adaptar e automaticamente foi criado condições e na maneira que situação VIH foi acompanhado dentro do contexto Covid, tendo adotado que as condições que eram necessárias na altura. Foi possível. Um dos grandes objetivos ultimamente é reduzir ou eliminar até caso zero de transmissão vertical, que alguém está falando de pai para filho, que é de mãe para filho nesse caso. E como que está esse plano, essa estratégia e qual que é o nível de sucesso e expectativa que não tem até 2024?
Sim, Cabo Verde está nessa fase interessante de eliminação de transmissão vertical mãe-filho. Na verdade, dados que não têm, dados epidemiológicos e doença, mostram, mas já não está lá. A nível de resultados, já não está lá. Falta, nesse momento, é todo um processo legal, por assim dizer, que está chegando naquele processo de certificação, porque, nesse momento, então oficializa caso zero isso. Exatamente. Transmissão vertical. Então, o que é que isso está acontecendo? Nesse momento, Cabo Verde, o Ministério de Saúde e CCS-SIDA se trabalha junto com o OMS, já existe um plano de trabalho, é preciso adaptar alguns documentos, que é POPs, que é procedimentos standardizados, para que o país pode ter assim, coisas que já é feito no país, mas algumas vezes não está fazendo, nunca tem tudo registrado, não se está trabalhando nisso, e um plano de trabalho que está a ser seguido junto com o OMS para Cabo Verde ser avaliado, demonstra a nossa capacidade e acaba para ser certificado nesse processo de transmissão vertical de mãe para filhos, que está acontece, está previsto que está acontecendo em 2024. E a hora que não tem uma notícia de que ela, naturalmente, que esperança e animação é outro para pessoas que controla efetivamente HIV, principalmente quem que é mãe, até tem essa preocupação. Mas a hora que nos pegou para aquele outro lado, independentemente de transmissão vertical, não tem outros riscos ainda de outras formas de transmissão. E modo que está a consciencialização nesse sentido, junto de pessoas portadoras de vírus HIV, ou então pessoas que eventualmente ainda que têm e está doente com o vírus, mas que está ou pode ter tido comportamentos prudentes e saudáveis. Pessoas que vivem com HIV, não tem 4 educadores de par na terreno que sensibiliza não só pessoas que vivem com HIV, mas jovem, adolescente, população em geral. Na perspectiva de prevenção. De prevenção, sim. E também não tem lá na rede, não está fazendo um encontro de autoajuda, onde que não tem um psicóloga, um assistente social, não tem um colaborador que é o senhor Carlos Freira, então onde que não está fazendo 15 em 15 dias não está fazendo um encontro, nós que vivemos com HIV, onde que não está sensibilizando entre nós mesmos, que não está falando, não está vive com HIV sim, mas não tem que proteger nossa cabeça, não tem que proteger pessoas que estão perto de nós, principalmente parceiros. E toque me se arranja parceiro que proteger, não se protege só aquela pessoa, se protege própria minha cabeça, para modo que a pessoa pode até ter vírus que nunca sabe, pode complicar, para modo sem prevenir, pode apanhar vírus, pode ter tipo 2 e piora a situação e tratamento vira mais e comprimido fica mais teu. Como nesse momento, por exemplo, ainda toma um comprimido, mas agora se bem envolve com pessoas sem proteger, que tem vírus, que transmitem, que, por exemplo, tem tipo 2, que de imediato faz 3 é mais complicado, que ele sempre não está trabalhando na sensibilização. E para pessoas que de risco, sempre não está falando. E usa preservativo e faz teste. Fazendo o teste, era positivo, começa o tratamento, você fica indetetável. Então, que você fica indetetável, você não transmite vírus nem para o parceiro, nem se você está grávida. Então, mas sempre, mesmo que uma pessoa esteja indetetável, sempre não está posta na prevenção. Usa preservativo para não ficar... E reduzir riscos de contágio. Às vezes que acontece, às vezes não numa situação de higiene ou numa situação corriqueiro de dia a dia. Agora, e durante a pandemia, qual que as grandes dificuldades que pessoas portadoras de HIV relatavam para a associação ou para a própria comunidade ou para organizações de modo ONGs que não têm ali? E tinha facilidade no acesso a centros de saúde, a tratamento, mas também a próprio acesso a medicamentos, que também para ter vida com mais tranquilidade? Sim, graças a Deus, durante a epidemia, com a abertura de medicamento continua na todo centro de saúde. Maior dificuldade que até nesse momento que a maioria de pessoas que vivem com HIV relata lá na rede é problema depois que quando pôr tudo pessoa na casa, a maioria vive de venda, então aquele fundo que se tinha fonte de rendimento. Sim, termina. Então eles têm grande dificuldade nesse momento, é aquele que é a maior dificuldade que acesso a essas fontes de rendimento e trabalho. Sim. E existe algum programa, algum tipo de trabalho que CCS-SIDA pode fazer para garantir, pelo menos, para ter uma consciencialização ou um retoma das atividades? Não diretamente, mas existe algum tipo de canal
que CCS pode criar para garantir, mas pelo menos, chamar a atenção para essa questão no sentido de melhorar condições de vida, ter em conta a moda e José falou que é. Pessoas que têm pobreza cada vez mais, vão se fonte de rendimentos limitado depois de situação de pandemia, durante a situação de pandemia. E gosto, CCS tem alguma coisa que pode fazer para minimizar esse impacto, nem que seja junto de autoridades competentes para fazer esse corredor e criar esse canal? Sim, o que não acaba de falar e José Facari confirma, apesar da situação Covid, a vida continua, se a quando fazer esse trabalho. Nesse momento, a questão de VIH é bem vista no país. Exemplo, nesse momento, a nível de tratamento, todo alguém é diagnóstico a fazer tratamento logo. O tratamento é gratuito para todo alguém. E está disponível em todas as estruturas de saúde. A nível de conhecimento, se todo alguém sabe meios preventivos de VIH, é claro que não se apenas uma doença que de maneira de transmissão é um bocado complicado, pápia de intimidade de pessoas. Tudo isso põe em questão o contexto da própria doença em si, maneira de apanhar a doença. É claro que se não repara hoje em dia, alguém está falando, tem VIH, então logo não está conectado por promiscuidade. Enquanto alguém está falando, tem câncer, coitado, não sinto pena. Se a quando está a fazer trabalho nesse momento, já existe uma lei aprovada no Parlamento, que está a ser promulgado brevemente, assim não está à espera, que contextualiza toda a situação VIH-Sida no país e qual que é a função de cada pessoa, de cada um, a ser diferentes níveis. Se a CCSIRA tem estado a fazer esse trabalho junto com autoridades nacionais, busca meios, apoios financeiros e outros para ajudar pessoas, e mesmo nesse momento, no ter própria rede, que não está trabalhando em colaboração com eles, empoderar, dar as condições para que pessoas, nesse nível, nessa comunidade, tenham acesso a tudo aquilo que ele também. É claro que tem a questão de autoestigma da própria pessoa que vive com o VIH. É claro que se a mim hoje tem VIH, já o primeiro impacto da doença, a negação, tudo isso está põe em risco. E claro, alguém hoje em dia que está negado acesso a serviço, a trabalho, porque ele tem VIH, não é por aí. Mas está parte muitas vezes do contexto da pessoa em si, da família e da própria sociedade. E isso não tem certa ultrapassa aquela situação ali. Prova disso, não tem ali hoje uma senhora que vive com VIH já há vários anos e que não está condenada à morte. Se calhar, no 80, anos 80, 90, quando isso aconteceu, era fim de vida. Exatamente. E está mesmo conectado com isso. Então, tem sido tudo isso. A CCSIRA tem estado a fazer esse trabalho com uma entidade responsável pela coordenação, mas também junto com parceiros, ONGs que estão a fazer trabalho de terreno, autoridades municipais, tem células locais que estão a fazer aquele trabalho ali. A ideia é continuar a ter poder que as pessoas lhe dão meios e mecanismos para se poderem ter acesso à vida normal, como qualquer um de nós, sabendo que VIH-Sida hoje é uma doença crónica e que, como o José falou, tendo tratamento e seguimento, não está cá para certo, a pessoa está cá para ficar indetetável, e estando indetetável, tem ser vida normal, 10 graus, que pode ter partes normais, e que está com risco de transmitir para bebê, assim como parceiros também está com risco muito baixo de ter aquela doença ali, a partir do momento que a pessoa tem consciência, é uma doença crónica e tem que fazer seguimento e tratamento normal. Única ferramenta que foi fundamental para a disseminação e para garantir uma campanha de penetração, uma campanha de combate ao HIV-Sida, para conseguir chegar na toda alguém, foi comunicação. Durante a pandemia, foi necessário reforçar a comunicação ou teve que trabalhar no mesmo tipo de plataforma, mesmo tipo de estratégia, ou negócio também, coisa que pode ser feita em termos de comunicação? É claro que a pandemia muda um bocadinho o contexto, muda um bocadinho o normal e nós também não teve que adaptar. O que no capa fez foi criar pessoas, técnicos no terreno, que trabalhava diretamente com pessoas, educadores de pares e assistentes, foi contratar pessoas para aquele trabalho e ainda o pessoal continua a terreno para isso. E também, claro, usando as tecnologias, plataformas digitais, também foi possível prevenir, informar mais, foi criado conteúdo adaptado, VIH-Covid, vários spots, informações que foi criado e foi adaptado para aquela. É claro que gosto de que a nova retoma, com isto começa a tomar uma nova normalidade. Já é possível, fazer encontros, fazer formações, fazer capacitação, fazer sensibilização também com a nova normalidade e tem sido um trabalho contínuo que, na verdade, capara, mas sim foi adaptado ao contexto de acordo com medidas que é aplicado a cada momento. Depois de pandemia, depois, que se declarar o fim de pandemia oficialmente, mas com o retrocesso de número de casos, ainda bem, e qual que é o formato e estilo de trabalho que sabem tem em termos estratégicos para garantir que a HIV-Sida está a ser efetivamente controlado e formalizado aquela condição, certificado aquela condição de país com caso zero de transmissão vertical? Sim, nesse momento retoma aquilo que já estava a fazer, como já falei outra vez, se calhar com alguma normalidade, mas adesão de pessoas aos serviços. Nesse momento, tudo está funcionando normal, não tem testes, não tem medicamentos disponíveis. Graças a Deus, nunca teve ruptura de estoque durante o período de pandemia, porque não consegui também, através de mecanismos e parceiros internacionais, pôr medicamentos na Cabo Verde. Reforçado tudo que é esse contexto, porque mesmo o nosso principal parceiro que financia atividades de VIH na Cabo Verde, que é Fundo Global, consegue apoiar mais através de financiamento
para a Covid, mas virado para pessoas que vivem com VIH, que é outras doenças que ajudam no país, então conseguir reforçado a vários níveis, os recursos humanos, equipamentos e materiais preventivos, e nesse momento continua com aquele sendo ali. Tudo pessoas que dirigem a qualquer estrutura de saúde, ele tem um pacote completo, e naquela estrutura de saúde tem uma equipa preparado para, para diagnosticar, siga e acompanha e faz tratamento de todos os pacientes de VIH. É um serviço que é disponível e é gratuito na qualquer estrutura de saúde, e mesmo a questão de testes também, tem mesmo no ONGs que está faz, é tudo serviço gratuito e que é disponível a nível nacional para nós. Antes de não terminar, José, queria aproveitar rapidamente para quem está ouvindo, que eventualmente pode estar convive com a situação de HIV e que está perto de rede de ONGs ou que está perto de nenhuma estrutura de saúde, que tem ainda chanfla coragem de chegar perto, e tem situações que não está falando, qualquer problema de saúde estará na preocupação, mas na situação de HIV, num contexto mora Cabo Verde, país pequenote, tu liga com alguém, onde tem seu estigma, pessoas têm maior parte de problema voltado para a parte psicológica. Então, como é que se estrutura agora em termos de parte psicológica, acompanhamento e orientação, e como é que pessoas estão fazendo para a sede em as organizações para poder ter que esses primeiros apoios depois de ser conduzido para a estrutura de saúde e apoio, e se quiser especialmente situações de anonimato e privacidade. A maioria de pessoas que vivem com HIV que chega lá na rede é de estrutura de saúde que está encaminhada. Sim. Então, que eles vai sempre... Depois de confirmação de teste. Sim, depois está sempre com o que é receio. Logo que chega lá, tem que mostrar que está num lugar seguro. Então, falou a mim, vive com HIV, já tem 18 anos, então, e você está num lugar certo, ali tem todo apoio para ter psicólogo. Então, sempre está bem com aquela fase de negação, sempre de um pé atrás. Mas a maioria de pessoas que vivem com HIV, que hoje é membro de rede, no começo é que eles bem, cheio de vergonha, cheio de medo, sempre não está mostrado, mas lá é um lugar seguro, mas fica sempre, não está guardar essas imagens, sempre nunca está garantindo privacidade, sim, que nunca está deixando ninguém sabe. E ele sabe lá e só trata um assunto. E depois não fica dentro de espaço de Câmara. Lá na Vila Nova, delegação municipal, essa estava presta aquele serviço, essa estava procurando aquele serviço lá, pessoas podem olhar e fica normal. Mas sempre, no começo, sempre tem que o que esperar tendo em conta o nosso contexto. Para não terminar, doutor, e em relação à chamada de atenção, se que é necessário ser feito o goce, quais que principais recomendações chamada de atenção que podia ficar ali como nota de fecho? Principais recomendações é nosso comportamento, porque o que já falou, VIH-Sida está cá para ser uma doença comportamental. É claro que temos populações que têm um comportamento mais promíscuo, que têm mais risco de apanhar aquela doença ali, mas nosso tudo não está nesse risco. A própria biologia da pessoa está propondo que está fazer com que aquele risco ali seja natural. Então é isso. Eu não tenho consciência de que VIH-Sida existe, é com doença só para o outro, mas é uma doença que pode chegar a nós a qualquer momento. Então, qualquer nosso ato que pode levar a estar a risco, que seja um ato responsável. No tema meios preventivos hoje em dia, camisinha é gratuito, no distribui cerca de 2 milhões de preservativos anualmente na Cabo Verde masculino, cerca de 400, 500 e tal preservativo feminino, está disponível em todas as estruturas de saúde. Tem lubrificante disponível também que não está distribui, portanto, não tem meios de prevenir. Meios está disponível e gratuito na toda a estrutura de saúde, na todo município, no TEL. E é questão de não assumir prevenção de doença como uma responsabilidade nossa. A prevenção de doença que muitas vezes não passa isso para outros, mas ela é nossa. E a saúde, prevenção de saúde, de doença e promoção de saúde é algo pessoal, é uma responsabilidade. Não tem meios para apoiar, mas nunca tem que esperar para ninguém para não cuidar da nossa cabeça. Exatamente. Não cuida de nossa saúde, não faz a nossa parte, certamente que instituições estão também disponíveis para fazer essa parte quando é necessário. Muito obrigado por esse tempo, que não nos chora amanhã, e obrigado por ajuda a quem entende, sobretudo, essa questão que é muito importante, preocupante, mas ainda bem controlado hoje na Cabo Verde para a Autoridade de Saúde.